paz do Senhor esteja em cada coração, amém? Bom, vamos abrir a palavra do Senhor, 2 Crônicas 20, vamos ler o versículo número 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Eu queria ressaltar nessa noite: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Vamos orar mais uma vez o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Pedimos, Senhor, que a tua bênção, que a tua direção esteja sobre as nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Bom, amados, há uns dias atrás eu estava meditando na palavra de Deus, fazendo o meu devocional. E no meu devocional eu estava lendo uma passagem que falava sobre os espias. Então nós sabemos, que Moisés, ele enviou 12 espias para ver ali a terra de Canaã, para ver se era uma terra, que o Senhor tinha falado que manava leite e mel, uma terra boa, aquela coisa toda. Então nós sabemos que desses 12 espias enviados, apenas 2 entraram na terra prometida, e os 10 espias, eles falaram algo a respeito dessa terra, que está lá em Números 11:33, dizendo assim: Também vimos ali gigantes, pois os da descendência de Enaque são raça de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também lhe parecíamos. Então aqueles 10 homens, quando entraram ali na terra de Canaã, eles viram que ali era uma terra de gigantes. E eu até compartilhei isso na nossa oração online, falando para elas que eu nunca havia reparado esse detalhe. Eles foram até lá, viram os gigantes, falaram para Moisés, que tinham visto os gigantes, mas depois a gente não vê mais os gigantes. Se você meditar na palavra de Deus, você não vai ver que eles viram mais vezes os gigantes. Eles não viram mais os gigantes, por causa do seu parecer, porque os olhos daqueles homens, eles não estavam postos em Deus, mas eles estavam postos em si mesmos e nas suas limitações. Então eles, por causa disso, ficaram 40 anos vagando no deserto. E aí nesses 40 anos não apareceu nenhum gigante. Você pode meditar na palavra de Deus, que eu tive o cuidado de procurar. 40 anos se passaram, voltaram à terra de Canaã. Onde estão os gigantes? Cadê os gigantes? Não existiam gigantes. Os gigantes não estavam ali. Você só vai ver se referindo aos gigantes lá na frente, muitos anos depois, quando o rei Davi enfrenta Golias, que tem 2,30 metros, e aí se referem a ele como um gigante. E um dos valentes de Davi matou um gigante que tinha 6 dedos. E onde foram parar esses gigantes que os homens viram? Os gigantes na nossa vida, muitas vezes, são as aflições, são as angústias, são problemas que vêm sobre nós, que nós não conseguimos resolver. E olhamos para eles e vemos ali aqueles gigantes. São intransponíveis aos nossos olhos, nós não vamos conseguir fazer absolutamente nada. Nós só vamos conseguir vencer estes gigantes com os olhos de Deus. Então, quando nós
com os olhos postos em Deus. Quando nós olhamos para Deus, aí então nós conseguimos vencer os gigantes, nós conseguimos vencer as dificuldades, os problemas que são intransponíveis nas nossas vidas. Então, quando nós olhamos, e tem muitas pessoas que elas conversam com o olhar. Você já viu pessoas que conversam com o olhar? Antigamente se dizia que quando éramos crianças, nossos pais só olhavam e nós obedecíamos. Hoje em dia já não existe isso, é uma outra geração, é um outro momento, é uma outra etapa das nossas vidas. Então hoje, mais um marido e uma mulher, eles conseguem conversar com o olhar. Quando são amigos íntimos, também conseguem falar algumas coisas com o olhar. Então, os nossos olhos, para que nós possamos vencer os gigantes, para que nós possamos vencer todas as coisas que aparecem nas nossas vidas, como uma multidão, por exemplo, que vem contra nós, só com os olhos de Deus. Nesse contexto que nós lemos, você sabe, já conhece a história. Esse capítulo é um dos mais pregados e é um dos mais lindos na história de Judá, do Reino Sul. Então a gente vê aqui que nesse contexto, vinham ali, tem o rei Josafá, o rei de Judá, e vinham três povos contra ele: os moabitas, os amonitas e os do Monte Seir. E diz ali que vinha uma multidão contra este homem, contra esse rei e contra o povo de Judá, ou povo hebreu. E aí o que este rei ia fazer? Nós lemos ali que ele falou: os nossos olhos estão postos no Senhor. A grande diferença dos espias para este rei é que o rei Josafá tinha os seus olhos postos em Deus, enquanto os 10 espias tinham os seus olhos postos nas advertências, nas coisas da vida e naquilo que estava diante deles, nas suas limitações, que eles não poderiam vencer. Então nós nessa noite vamos aprender um pouquinho com esse rei maravilhoso, como que nós vamos continuar com os nossos olhos fitos em Deus, ou com os nossos olhos olhando para o Senhor para enfrentar as adversidades. Uma das adversidades hoje que os nossos jovens não conhecem é a chamada inflação. Eu lembro que durante um período da minha vida, como eu já tenho 60 e poucos anos, eu coloquei na minha geladeira: não estou em crise, mas estou em Cristo. Então, durante todo o período de inflação, graças a Deus, nós passamos bem, porque nós não estávamos em crise, mas estávamos em Cristo, porque os nossos olhos estavam no Senhor, que provê e faz todas as coisas, e não nas limitações do governo ou nas nossas limitações financeiras. Então o rei Josafá, ele tinha isso, os olhos dele estavam continuamente olhando para o Senhor. E é para onde nós devemos olhar, porque quando nós olhamos para o homem, nós caímos. Quando olhamos uns para os outros, com certeza nós vamos cair, mas quando nós olhamos para Deus, nós nos mantemos firmes, porque no Senhor não existe derrota, e quando ela existe, é para que lá na frente eu possa entender que todas as coisas cooperaram para o meu bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então o rei Josafá, ele começa ali. O que ele começa a fazer? No versículo 3 desse mesmo capítulo que nós lemos, diz assim: então Josafá teve medo, que é natural. Nós temos medo em frente aos grandes desafios da nossa vida. Então ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. O que ele fez primeiro? Buscou ao Senhor.
colocou as suas limitações na mão do Senhor, colocou aquela grande multidão que vinha contra ele, os 3 reis, nas mãos do Senhor. Olhou para o Senhor, buscou o Senhor, apregoou um jejum, e diz aqui a palavra de Deus no versículo 4, que ele mandou que espalhar por todos os lugares, por todas as cidades, as províncias, e todos vieram buscar ao Senhor. Todos ali se juntaram para buscar ao Senhor. Então, quando a gente vê, estamos diante de grandes desafios, a primeira coisa que nós temos que fazer, buscar ao Senhor. Colocar diante do Senhor as nossas limitações, os gigantes, a multidão que vem contra nós, e fazer sim o jejum. Hoje a igreja, antigamente a gente fazia jejum direto, hoje a gente está limitado até mesmo para fazer jejum, mas nós temos que voltar a isso, porque nós, quando queremos conseguir alguma coisa, nós só vamos conseguir com oração e jejum, ou buscando ao Senhor e jejuando. Amém, igreja? E outra coisa que ele fez também, aí no versículo 9, que é reivindicar a palavra de Deus. Como é que eu vou reivindicar a palavra de Deus se eu não sei o que nela está escrito? Por isso que devemos conhecer a palavra, meditarmos na palavra, colocar diante do Senhor a cada dia, pedindo a Ele a revelação da Tua palavra para as nossas vidas. E aí no versículo 9 ele fala bem assim: se algum mal nos sobrevier, espada por causa de castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Como é que da onde que ele reivindicou isso? Da onde que o rei tirou isso? Ele tirou exatamente quando o rei Salomão edificou e consagrou o templo ao Senhor. Olha lá, voltando aí um pouquinho, 2 Crônicas 7, versículos 12. Então, quando nós vamos reivindicar alguma coisa ao Senhor, ele tem que estar contido na palavra do Senhor, para que a gente possa então reivindicar ao Senhor. Diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Então o que Josafá fez? Ele reivindicou a palavra do Senhor. Ele sabia que Salomão havia consagrado o templo ao Senhor. Sabia que Salomão, o Senhor havia dito essas palavras a Salomão. Então ele reivindicou naquela hora as palavras ditas pelo Senhor a Salomão. Então o que o Senhor pode fazer quando nós reivindicamos algo que está na sua palavra? Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós jejuamos, o Senhor com certeza ouvirá a nossa oração. Hoje nós temos aqui o templo, mas hoje nós somos o templo do Espírito Santo.
E nós podemos, em qualquer lugar aonde nós vamos, clamar ao Senhor e o Senhor nos ouvirá. Hoje nós podemos chegar ao Santo dos Santos, porque o véu já foi rasgado. Nós temos o acesso a Deus para pedir a Ele tudo aquilo que nós precisamos, inclusive para que se derrotem os gigantes, para que a multidão que venha contra nós caia por terra em nome do Senhor Jesus. Então hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Então hoje você pode reivindicar. E quando nós nos ajuntamos aqui para orar ao Senhor, clamando e concordando com a palavra de Deus, então aí que a coisa acontece mais rápido e mais eficazmente. Amém, amados? Então tudo isso Deus tem feito para nós, que nós possamos pegar a sua palavra, comer a sua palavra, conhecer aquilo que nós temos direito à palavra de Deus, as bênçãos que o Senhor estão aqui contidas, que nós podemos reivindicar, inclusive de derrubar os gigantes, e quando vem a grande multidão contra nós, clamarmos ao Senhor, nosso Deus. Outra coisa que ele fez, confiar no Senhor. Ele confiou no Senhor. Foi o versículo 12 que nós lemos. E vou ler só a última parte. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Então não há como vencer uma batalha se os nossos olhos não estiverem postos no Senhor. Não há como reivindicar algo ao Senhor se nós não temos uma comunicação com o nosso Deus, de estar ali clamando, colocando as nossas vidas no altar, buscando ao nosso Deus e com os nossos olhos ligados no Pai Celestial. Então nós precisamos colocar sempre os nossos olhos em Deus, porque com certeza a vitória virá sobre cada um de nós, quando confiamos no Senhor. Amém? O que mais o rei Josafá fez? Obedecer ao mandado do Senhor. A obediência precede a bênção. A desobediência gera maldição. Então a obediência à palavra de Deus vai gerar a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nos versículos 16 e 17 ele diz: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Então aqui eles seguiram à risca tudo aquilo que Deus ordenou. Como que a gente pode seguir à risca? A gente tem ouvido a palavra de Deus dia após dia sendo pregada, no púlpito da igreja. Eu fico ligada, às vezes eu estou ali sentada, estou adquirindo o hábito de anotar algumas coisas e depois eu fico meditando naquilo que Deus falou. E eu fiquei prestando bastante atenção quando o pastor pregou: há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas, e há tempo para todas as coisas, até mesmo para que a gente fique esperando o Senhor, nosso Deus, tomar uma providência contra os nossos conflitos, as nossas aflições e tudo aquilo que nós passarmos aqui nessa vida. Obedecendo a palavra de Deus, obedecendo aquilo que está sendo pregado aqui, prestando atenção, anotando na mente, para que a gente possa então ter a vitória em nome do Senhor Jesus sobre os nossos problemas, sobre os nossos gigantes e muitas vezes sobre a multidão que vem nas nossas vidas. A outra atitude que ele tomou foi acreditar no Senhor e nos profetas enviados por Deus. Então ele fala aqui no verso 20. Deixa eu procurar aqui, achar no verso 20. Amém, glória a Deus.
Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor nosso Deus. Nós precisamos a cada dia, se ainda não cremos que Deus pode fazer milagres nas nossas vidas, que Deus ele pode derrubar muralhas como derrubou em Jericó, nós precisamos a cada dia pedir ao Senhor que acreditemos mais e mais no Senhor. Quando ele fala que credes nos profetas, eu não estou falando aqui daquelas profecias individuais, mas da própria profecia, que é a palavra de Deus. Quando você abre a palavra de Deus todos os dias para meditar nela, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, é Deus falando com cada um de nós. Quando estamos no púlpito pregando, nós estamos aqui como profeta do Senhor falando a palavra de Deus. Então, credes nos profetas e prosperareis, como diz a palavra do Senhor. Acreditem no Senhor, como este povo acreditou no Senhor, acreditou que Deus poderia lhes dar o livramento de que eles tanto precisavam. No verso 21 e 22 tem aí o outro segredo de Josafá: adorar e louvar ao Senhor. Tem até que louvor, né? Está sofrendo, louve, precisando, louve. Então vamos louvar, né? Precisamos louvar ao Senhor. Precisamos, não vou cantar não, né, gente? Porque nem dá. Então precisamos louvar ao Senhor, precisamos adorar ao nosso Deus. E uma coisa que eu achei linda aqui em Josafá é que ele fala aqui, olha, nos versos 21 e 22. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então está vendo, quando você adora, quando você louva, quando você pede conselho, porque nós também não fazemos nada sozinhos, nós pedimos também conselho. E aqui o rei, a autoridade máxima, ele vai e pede conselho àqueles que estão ali. Então o conselho foi: preparem-se todos para adorar e louvar ao Senhor. Então quando eles estão adorando e louvando ao Senhor, aí eles começam a lutar entre eles, um contra os outros. Os de Moabe e de Amon matam os do Monte Seir, depois eles matam entre si. Então não precisamos ir à peleja, porque a peleja não é nossa, ela é do Senhor. Então nós precisamos louvar, adorar ao Senhor para ver a vitória, aquilo que o Senhor vai conceder ou conceber às nossas vidas, louvando e adorando ao Senhor. Mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio aos gigantes, mesmo em meio à multidão. E eu lembro que quando a gente fala olhar para o Senhor, né, você lembra também de Pedro, né? Pedro estava ali naquelas águas tumultuadas e ele viu o Senhor vindo e ele falou: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E aí Pedro vai. Ele confia no Senhor, ele olha para Jesus, os olhos dele estão fitos no Senhor Jesus. Mas quando Pedro olha para o mar revolto, quando ele olha para a circunstância que está ao redor dele, então Pedro começa a afundar. Então este é o perigo nas nossas vidas.
não tirarmos os olhos de Deus. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. Os nossos olhos nós temos que aprender a contemplar o Senhor, a contemplar a tua palavra, em adorar e louvar ao Senhor, para que nós possamos obter a vitória que nós desejamos. Então, como eles fizeram, nos versículos 23 e 24, eles obtêm a vitória sem ao menos precisar pegar em uma espada. Quem de nós aqui não quer derrotar o gigante do vermelho lá do banco sem pegar na espada? É lógico, né, que a gente também tem que maneirar, mas existem coisas que acontecem, circunstâncias que acontecem na vida e que muitas vezes levam a gente ao vermelho, levam a gente a ter um desafio maior do que aquele que nós estamos acostumados a lidar. Todos os dias nós precisamos ter os nossos olhos em Deus, para que a gente não caia, para que a gente possa alcançar a vitória, como este povo alcançou, sem precisar pegar na espada. Aí ele fala nos versículos 23 e 24: porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, começaram também a ajudar uns aos outros a destruírem-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra sem nenhum sobrevivente. Então olha o que Deus faz nas nossas vidas. Precisamos pegar em armas? Não precisamos. A nossa arma a nossa espada é a palavra de Deus. Então quando nós aprendemos a reivindicar as promessas que estão contidas na palavra de Deus e usá-la, porque não é só promessa, nós temos aqui meios e formas de todas as lutas, nós podemos usar a palavra de Deus e estar em frente. Lembra de Jesus? Quando foi tentado, ele usou a palavra de Deus. Ele não precisou lançar uma espada e ir contra Satanás. Ele foi com a palavra de Deus e ele venceu o seu inimigo. Então é com isso que nós vencemos as nossas lutas e as nossas pelejas, com os olhos fitos no Senhor, na palavra de Deus, observando todas as coisas que Deus tem falado conosco. Conclusão, amados irmãos, para manter os nossos olhos em Deus, não nos gigantes, nem nas multidões, muito menos nas circunstâncias adversas, nós devemos ficar com os nossos olhos fitos no Senhor, porque fitos os nossos olhos em Deus, a vitória é certa. Em Miqueias 7:7 diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. No Salmo 141:8 diz: pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Então, todos os nossos olhos, eles têm que estar fitos no Senhor. Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, da minha fé, da sua fé, Jesus. Então, para quem nós olhamos? Para Jesus. Para quem nós olhamos? Para Deus. Porque quando nós olhamos para eles, a vitória com certeza virá sobre as nossas vidas. E eu achei tão bonitinho que eu copiei aqui uns versinhos. Eu sou muito chegada, uma poesia de vez em quando. Então eu achei essa poesia muito bonitinha para o nosso tema de olhar para o Senhor. Diz assim: na minha angústia eu procuro a te chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar a minha paz, e então eu respondo assim: somente olhar para ti, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás,
seguir teu caminho, seguir sem vacilar, prostrado em teu altar e não olhar atrás, somente olhar a ti, Senhor. Então que os teus olhos possam olhar só para o Senhor. A gente vai aprendendo ao longo da vida a olhar para Deus, porque quando olhamos para o homem, caímos. Quando olhamos para as nossas limitações, caímos. Mas quando olhamos para Deus, a vitória com certeza virá sobre as nossas vidas. Amém, amados? Fecha os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, como é bom saber que buscar a Ti traz refrigério para a nossa alma, destrói, Senhor, os gigantes que nós temos dentro de nós mesmos, destrói, meu Deus, as multidões que vêm muitas vezes contra nós, Senhor. Nós queremos, Senhor, nessa noite louvar, engrandecer o Teu nome e que os nossos olhos estejam sempre postos em Ti, que a nossa esperança seja sempre olhar para Ti, que nós possamos, Senhor, a cada dia colocar diante do Teu altar as nossas lutas, os nossos mares tumultuados, as multidões, os gigantes, as dificuldades, as angústias, tudo em Teu altar, para que possamos sair revigorados, para que possamos sair alimentados sempre pela Tua palavra. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.